Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por estarem aqui presentes nesse recinto, nessa hora. Sei que é difícil para todo mundo estar aqui, todos temos algum compromisso nessa hora, mas eu vou falar de assuntos bem sérios, que é muito pertinente, que está acontecendo muito agora, pelo menos em nossa realidade. Bom, para começo, meu nome é Gabriel, eu sou estudante de Direito, logo mais estarei me formando, então já tive alguns trabalhos falando sobre esse assunto. Hoje eu vou falar sobre assédio. Quantos aqui já sofreram algum tipo de assédio? E qual foi a sensação? Então, eu vim aqui dar meio que uma pincelada porque é um assunto bem grande, então não dá pra falar tudo em apenas 8 minutos. O assédio não necessariamente é alguém te forçar algo, e sim aquele cara chato na balada que fica te seguindo, fica falando com você que você não quer nem dar bola pra ele, mas ele continua insistindo. Então isso continua sendo um assédio. É ele chegar e falar, nossa, me desculpe os palavreados, mas nossa, mas como você é gostosa, e palavras desse gênero. Isso continua sendo um assédio. E é uma coisa que, pelo menos alguns pais, pelo que eu vejo, continua passando para os filhos como algo normal. A criança tratar a mulher como um objeto. Porque isso é ensinado desde antes de nós nascermos. E não somente assédios acontecem em balada. Até mesmo às vezes em casa pode acontecer. Muitas vezes acontece de padrastos, de pais, ou de pessoas até mesmo que são amigos da família, fazer esse tipo de coisa com a filha, com o filho. Até mesmo casos de mães que fazem isso. Então, existem leis, que para quem não sabe são normas que regulamentam o comportamento de uma pessoa ou de um determinado grupo na sociedade. Existem leis que podem ajudar essas pessoas. Para as mulheres dependendo do caso, tem a Maria da Penha, e para as crianças tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nele se encaixaria os artigos, que são a numeração das leis, artigos 241-A até o E. Nele está totalmente escrito o que acontece e os tipos de punição. E de acordo com o Datafolha, eu também trouxe algumas estatísticas. O Datafolha, ele fala que 5 a cada 10 adolescentes, cada 10 jovens, já sofreram algum tipo de assédio em casa. Em casa, na rua, no trabalho. E 42% das mulheres brasileiras já sofreram esse tipo. Seja na rua, e em grande parte no trabalho, e em resto em casa, metrô. Então é algo que nós precisamos mudar. E essa palestra é exatamente para isso. É meio que uma conscientização das pessoas. Que isso é algo doloroso para quem sofre. Tanto que tem gente que fala, quem bate, esquece. Mas quem apanha nunca vai esquecer disso. É o mesmo que acontece com as crianças. Caso alguma criança tenha sofrido isso. Ela nunca vai esquecer disso, vai ser um trauma que ela vai levar pro resto da vida. E não tem como você tirar um trauma de alguém. Mesmo socando a criança de remédio, de psiquiatra, psicólogo, não tem como. Então o melhor método é você conscientizar as pessoas. Eu também trouxe algumas falas de algumas pessoas conhecidas na sociedade, como os filósofos e até mesmo juristas. Eles se posicionaram sobre determinados temas, alguns deles disseram até mesmo sobre pedofilia, que é o que mais está acontecendo agora, e eles falam que isso não é algo que não podemos tolerar, que depois eu irei ler o que eles falam em seus livros, que está justamente escrito nisso. Agora eu quero falar para os homens, em específico. Quantos aqui têm filhos? Quantos aqui têm sobrinhos pequenos?
Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos um minuto, um momento. As mulheres também, de preferência. Eu vou falar algumas coisas e quero que vocês imaginem. Hoje vocês são mulheres. Pensem nisso. E o seu comportamento atual, como homem, irá interferir nisso. Vocês que são mulheres agora, como vocês se sentiriam se tivesse um namorado igual a você? Ou se sua filha tivesse um namorado igual a você? Você estaria satisfeito? Podem abrir os olhos, por favor. Gostaria que alguém me respondesse. Vocês estariam satisfeitos com essa pergunta que eu fiz? Sim. As suas ações até então são boas? Sim. Então, essa pergunta geralmente é utilizada para conscientizar muito mais os homens, porque isso muda o comportamento. Dependendo da criação das pessoas, um choque de realidade pode mudar ela. Tem gente que vive, abre aspas, na pré-história, que ela foi criada de uma determinada forma que não condiz com a realidade atual, com a nossa realidade. Ela é criada para achar que o homem é superior à mulher. Então, o que acontece é que ela fica inferiorizada. E as mulheres que acabam sofrendo esse tipo de assédio ou abusos, elas não denunciam, elas ficam caladas por medo. Conheço muita gente que fez isso, que aconteceu isso. Ela não conseguia denunciar, porque ela tinha medo de que acontecesse de novo. Então, é por isso que existem as leis. Servem para proteger as pessoas. Então, caso tenha acontecido alguma coisa com vocês ou com algum conhecido, não fiquem calados. Eu peço para que todos que tenham passado por isso, se quiserem conversar ou procurar alguma ajuda, eu estou à disposição. E caso tenha algo impendente, procure a delegacia. Porque só assim você vai conseguir melhorar a sua vida. E os homens também tem homens que já sofreram esse tipo de assédio. Por incrível que pareça. Obrigado. Então, agora eu vou ler sobre o que os juristas falaram. O George Clemenceau, que eu já citei em algumas de minhas palestras, ele falou no livro, vou pegar um parágrafo só. O homem que não seja socialista aos 20 anos não tem coração. E o homem que ainda seja socialista aos 40 não tem cabeça. Ele é o autor do livro A Corrupção da Inteligência e diz respeito exatamente aos homens. Essa é outra frase dele. O jovem é naturalmente rebelde, mas seu espírito quase nunca se rebela contra a própria geração e os próprios pares. Ao contrário da vulgata romântica que retrata os jovens, como as criaturas independentes e ansiosas por autonomia. A verdade é que tendem a ser demasiado gregários e carentes da aceitação alheia. Mostram-se, por isso mesmo, mais suscetíveis aos apelos de ideologias e projetos coletistas. O que ele quis dizer nisso? Ele quis dizer que as pessoas, os adolescentes, eles agem no embasamento de parecer bonito para os outros. Alguém chegar e falar, nossa, minha namorada chegou brava, comecei a xingar ela e dei um tapa nela. Os amigos dele vão achar, uau, é legal isso. Mas não é. Então eles agem para parecer legais, para parecerem superiores aos amigos. E esse é o embasamento que está ocorrendo hoje em dia. E o Olavo de Carvalho, por sua vez, ele definiu com maestria no seu livro O Imbecil Juvenil, que ele fala o seguinte: já acreditei em muitas mentiras, mas há uma a qual sempre fui imune, aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, da independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa patacoada, nem mesmo quando jovem, eu próprio, ela me lisonjeava. Bem ao contrário, desde cedo, me impressionaram muito fundo, na conduta de meus companheiros de geração. O espírito de rebanho, o temor de isolamento, a supervivência da voz, corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o jovem, como eu tinha dito antes, ele age para ser aceito. Porque se alguém está no meio de um grupo onde ele não faz o mesmo que eles, ele obviamente, claramente, ele vai ser excluído. E o adolescente não gosta de ser excluído de nada.
É o que acontece. Eles fazem bonito para aparecer e para continuar no grupo, para que ninguém tire eles. E o que acontece com alguém que fica muito tempo isolado? Alguém pode me dizer? Depressão? Que falou? É exatamente isso que vocês falaram. Muitos chegam a ter depressão, porque eles não são aceitos pelo grupo, pela sua maioria. Eles, por sua vez, ao invés de escolherem o caminho certo, eles são exclusos por ter escolhido essa crítica. Por ter falado, não, eu não quero fazer isso porque não está no meu ensinamento, eu não gosto disso. É o mesmo que você ter uma filha. Você não ia gostar que sua filha namorasse um cara desse jeito. Então, essa palestra foi mais para isso, para uma conscientização, que é o que está faltando hoje em dia. Que as pessoas elas estão querendo se achar muito, saber muito, e que na verdade elas não sabem nada. Então, é só isso. Muito obrigado a todos.